Alô, alô, pessoal! Meu nome é Nilson Prado e esse é o Papo Ligeiro. Hoje eu tenho a satisfação de receber aqui nos nossos estúdios ele, que é educador físico, empresário, proprietário da academia Quali Vida e agora também está no ramo imobiliário. Rodrigo Furquim, boa tarde e obrigado por estar aqui conosco no Papo Ligeiro. Boa tarde, Nilcinho. É um prazer estar aqui contigo mais uma vez. E vamos lá, vamos bater um papo aí, vamos fazer mais um episódio do Papo Ligeiro. Mas antes de começar, eu queria pedir para você que se inscreva no nosso canal e siga-nos no Instagram. É Papo Ligeiro, tudo junto, tanto no YouTube quanto no Instagram. Eu queria falar um pouco do início, né? Você quebrou um paradigma, aproximadamente 20 anos atrás, incentivando as pessoas de mais idade a fazerem atividade física, no caso musculação. Isso era um paradigma naquela época ou não? Nilson, eu sempre gostei de trabalhar com exercício associado à doença, tanto a prevenção como tratamento. E como você disse, há 20 anos atrás, era impensável, por exemplo, colocar um cardiopata para fazer musculação, colocar um idoso para fazer musculação. Naquela época eu acabei descobrindo uma especialização na Faculdade de Medicina da USP, com o Dr. José Maria Santarém. Eu fiz a minha especialização lá e voltei para Rio Verde com a ideia de montar um centro de condicionamento físico específico para atender essa população. E no meio do caminho, Deus colocou 2 anjos na minha vida, o seu Joaquim Ferreira e a senhora Laci. Eles acabaram se tornando meus sócios, né, na implementação desse sonho aqui em Rio Verde. E aí foi onde tudo começou. Em 2005, nós fundamos a Quali Vida e, graças a Deus, também até hoje. Mas, sem dúvida, era um grande desafio e o que era exceção, hoje virou regra. Hoje o exercício físico, a musculação, ela é obrigatória no programa de exercício para qualquer faixa etária, inclusive idosos e cardiopatas. Rodrigo, e você arrumou 2 sócios, seu Joaquim e a dona Laci, um casal. Isso. Né? E ele, até então, naquela época, já era um dos maiores empresários rioverdenses. E você é um rapaz recém-formado. Como é que você enxergou essa oportunidade dele acreditar numa ideia sua? Olha, como eu te disse, foi meio um presente de Deus mesmo. Imagina, um jovem de 25 anos de idade, com a ideia, e ele abraçou a minha ideia, acreditou que podia dar certo. Ele, na época, já treinava comigo. A dona Laci também era minha aluna. E embarcou comigo nessa loucura na época, né? E graças a Deus deu certo. Tem um estudo, de acordo com a reportagem da CNN, o Brasil lidera o ranking de países que menos fazem atividade física. As pessoas menos fazem atividades físicas no mundo. A média dos brasileiros é menor do que é inferior à média global. Por que o brasileiro é tão sedentário? Nilson, o sedentarismo ele é um problema de saúde pública mundial. Mas o Brasil está abaixo da média mundial em termos de atividade física. O Brasil, se você for analisar, ele segue. Os Estados Unidos também tem um problema de obesidade muito grande que advém do sedentarismo. Então, os governos, as empresas, elas vêm investindo cada vez mais em fomentar o exercício, incentivar a prática de exercício, porque os problemas do sedentarismo custam muito para o sistema público de saúde, custa muito para as empresas. Você fala, como assim? Imagina um cientista, vamos dar um exemplo, um cientista de uma grande multinacional, vamos colocar a Petrobras. Uma pessoa com 60, 65 anos de idade, um cientista, ele está no auge do seu capital intelectual, ele está produzindo mais do que nunca. E é a faixa etária que você mais tem propensão de ter um infarto, um derrame. 60, 65 anos de idade. Imagina o custo para a empresa de perder um profissional desse. Então, é investimento hoje as empresas incentivar o exercício físico. A prática regular de exercício físico, ela otimiza a performance empresarial. Você tem uma autoestima melhor, uma capacidade de raciocínio maior. Isso é uma pergunta que eu tenho ali para frente. Então, assim, é um problema de saúde pública mundial, mas o Brasil não foge do resto do mundo, não. Entendi. Quando a gente chama a pessoa para ser entrevistada, a gente gosta de envolver ela. E eu tenho uma fala
do senhor Felicíssimo Sena, seu tio. Eu sei que você admira muito ele, né? Um homem de sucesso profissional grande na área da advocacia. E tem uma fala dele para você que eu quero ler aqui. Opa. Fala dele, abre aspas. O Rodrigo é uma pessoa de origem modesta, mas intensamente dedicada ao seu trabalho. E por isso tem obtido resultados muito positivos para seus pacientes, o que lhe cobra intensificar sua rotina. Ele é muito afável, o que facilita a relação humana. Está sempre disposto a um bom papo, que na maioria das vezes tem relação com o que ele faz, embora seja sempre cauteloso no respeito ao sigilo profissional. Tenho absoluta certeza de que o sucesso hoje alcançado por ele será multiplicado com o tempo. Rodrigo, você que tem esse início, né, que não veio nada assim de mão beijada, como é que é ouvir isso? Você que empresaria, que é um empresário, que sempre está buscando se reciclar, se renovar, não só no ramo da atividade física, como agora também no ramo imobiliário. Como é que é você escutar isso? Nilson, é muito gratificante. Eu falo que eu sou abençoado por Deus pelo seguinte, eu tenho a oportunidade de conviver com grandes pessoas. Eu tenho a oportunidade de conhecer, tanto no âmbito familiar como no âmbito profissional, pessoas incríveis. E eu procuro aprender com cada uma delas. Meu tio Felicíssimo é um, eu tenho outro tio também, meu tio Benedito, meu tio Clodoaldo. Então, assim, são pessoas que convivem comigo, os meus pais, e eu procuro aprender com cada um deles. Na Qualivida, por exemplo, eu conheci pessoas fantásticas de 2005 para cá, que passaram pela Qualivida, fizeram exercício comigo. Então, eu acho que a vida é isso aí, é um aprendizado e cada pessoa tem alguma coisa para ensinar para você. E ouvir isso do meu tio Felicíssimo é muito gratificante. Aí você tem que estar aberto para receber também, claro, né? Eu queria falar um pouco da Qualivida. A Qualivida, ela começou com um sistema personalizado de atendimento por aluno, né? Diferentemente de outras academias. Foi algo inédito em Rio Verde? Ou não? E de onde que veio essa ideia? Se não foi? Sim, na época era algo inédito. Porque qual que era o meu problema? Eu peguei uma dor que eu tinha e tentei solucionar. Eu trabalhava com muito idoso, como eu te falei, quem tinha alguma limitação para poder fazer exercício, e eu tinha que ficar improvisando nas academias. Por exemplo, tem gente Você era personal. Personal na época. Tem gente que tem problema de ombro. Na época, eu tinha que improvisar para a pessoa fazer o movimento sem sentir dor. Como eu disse a você, eu descobri essa especialização na Faculdade de Medicina da USP, fiz a especialização, e o Dr. José Maria Santarém, que era o coordenador do curso na época, ele desenvolveu uma linha de equipamentos da Biodelta, em que os equipamentos tinham recursos para você graduar ângulo de exercício, coisa até então que não existia nas academias. Carga por anilha. Então, assim, uma linha de equipamento específica para atender quem tinha alguma limitação. Então, nós trouxemos isso para Rio Verde e implementamos o formato que eles utilizavam lá, que era um atendimento semi-personalizado. Com isso, você criava um ambiente favorável, por exemplo, para o idoso fazer exercício. Não só para o idoso, né, Rodrigo? Porque tem muita gente mais jovem que talvez tenha uma limitação física e precisa daquele tipo de exercício, justamente, né? Mas o nosso... Jovens mesmo, de 20, 30 anos. O nosso foco inicial era idoso. E depois a gente foi abrindo um leque, cardiopata. E hoje a gente atende o seguinte, qual que é o nosso público? Idoso, a gente tem adolescente, a gente tem adulto. E geralmente o nosso público é quem gosta de um ambiente mais privativo, mais reservado. Tem gente que não gosta de se expor na academia, que acha que a academia é uma disputa de moda. Embora, às vezes, se analisando, isso é uma bobagem, mas tem gente que não gosta. Então, a Qualivida assim, é um ambiente bem familiar, as pessoas se sentem à vontade, e é gratificante a pessoa começar a treinar lá e falar assim, nossa, eu nunca me adaptei numa academia, mas na Qualivida eu me sinto bem. O objetivo nosso é esse, é levar exercício físico para todas as faixas etárias, todos os públicos. O importante é se movimentar e fazer exercício. Tem uma frase que eu achei interessante no Instagram, é que um erro muito comum é que não adianta ir para a academia para cumprir tabela e fazer exercício só com os pezinhos leves, né, sem nunca aumentar a carga. Por isso é importante o acompanhamento profissional de extrema importância. Qual que é o tempo médio hoje para a pessoa de atividade física ela tem que fazer por semana? E se o acompanhamento de um profissional, justamente para regular essa quantidade de peso, é realmente importante? Como é que é? Hoje em dia as pessoas têm cada vez menos tempo. Quando você contrata um personal trainer, você otimiza as coisas, você ganha tempo. Ao invés de você ficar lá 1h30 na academia, fazendo alguma atividade que você acha que vai trazer algum benefício,
Às vezes, com 30, 40 minutos, você faz uma atividade mais eficiente, que vai trazer os resultados almejados, com a segurança e uma eficiência maior. Os pezinhos não adianta, então, não, Rodrigo? O exercício físico ele tem que ter um grau de intensidade para poder provocar adaptações fisiológicas relevantes. Treinar só com pezinho, só com cotonete, realmente não adianta. Ficar na esteira a 3 km por hora. Mas, o que é o problema? Todo início ele tem que ser suave. Quem começa a treinar, quer começar a treinar já levantando um caminhão, aí geralmente é onde dá a zebra. Mas a pessoa vai evoluindo gradativamente até deixar de treinar com os pezinhos e ter condição de treinar mais forte. Tá certo. Pessoal, mas antes da gente continuar, queria ir para os nossos comerciais. Queria aqui falar de uma das empresas do Grupo FETS, que é a água mineral 13 Tilhas, que é uma água alcalina com pH de 9,44. É sinônimo de saúde, viu, Rodrigo? Filas de espera. Se os benefícios dos exercícios físicos fossem compreendidos pela maioria das pessoas, existiria fila de espera nas academias. Uma fala sua, né? Os hospitais e consultórios médicos trabalhariam muito mais na prevenção do que no tratamento de muitas doenças que poderiam ser evitadas. Se você falou, você concorda, né? Concordo plenamente. Hoje a gente tem ciência de que o maior órgão endócrino que nós temos é o músculo. Produz uma série de miocinas que fazem bem e otimizam o funcionamento do nosso organismo. O negócio é que para essa produção ocorrer, eu preciso ter contração muscular. Então, o exercício, Nilson, já é a melhor maneira que você tem de otimizar o funcionamento e manter uma boa saúde. Mas precisa de ter contração muscular. Vamos dar um exemplo, um diabético. Diabetes se caracteriza pela falta de produção de insulina. Eu produzo uma miocina chamada GLUT4, que faz o transporte de glicose para dentro da célula. Basta eu fazer a contração muscular que eu tenho esse benefício. E isso se estende para o cardiopata, ansioso, para o depressivo, depressão é bioquímica pura. Quando você faz exercício, você produz uma série de hormônios que causam sensação de prazer, de bem-estar e que deixam a pessoa longe desses quadros depressivos. É uma ferramenta para um tratamento de quadro depressivo fantástica. Atividade física é bom para tudo, né? Agora a pessoa tem que se encaixar no que ela se sente melhor. Nós não fomos feitos para ficar parado. Quando você fica parado, dá zebra. Mas também tem que saber, né? Porque eu vou entrar num outro assunto aqui, que é o fisiculturismo, né? É saudável manter o físico de fisiculturista o ano inteiro, Rodrigo? Porque aí já é um exagero. Nilson. Aí a gente já tá indo no contraposto do sedentarismo, Você né? falou aí da água, 13 Tilhas, nossos amigos Carlos Fetz, mandar um abraço para ele. Até a água demais mata. Você pode ter um quadro chamado hiponatremia, você morre. Então, tudo tem que ser com parcimônia. Tem que ser na dose certa. O exercício não é diferente. Fazer exercício é bom, mas eu preciso ter a dose certa, o tipo de exercício certo, porque senão, ao invés de benefício, eu começo a ter malefício para a saúde. Então, você está correto. Porque hoje existe uma grande exposição de corpo, principalmente nas redes sociais, o que é mais forte, o que está mais magro, o que está mais, né? A competição entre as mulheres também, isso é uma coisa muito, muito viva hoje, né? A gente vê isso muito nas redes. Então, assim, uma idolatria em cima do corpo, tanto que tem gente que põe chip da beleza, depois dá problema, e a gente vê isso nos jornais, né? De médicos sendo processados. Então, assim, existe uma apologia a uma beleza que é uma coisa inalcançável, porque você nunca está satisfeito, né? O ser humano nunca está satisfeito, ele sempre quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Esse querer mais, ele pode ser prejudicial, né? Eu falo que essa parte estética, ela tem que vir como um plus. Quando você faz exercício, tem que pensar primeiro em saúde. Porque quando você começa a fazer atividade física regular, exercício físico, consequentemente você vai ganhar massa muscular, seu corpo vai ficar mais torneado, você vai perder gordura, a mulherada, a cintura aparece, a coxa fica mais bonita, o bumbum fica mais levantado. Mas assim, tem que ser uma coisa que acompanha a saúde. Se o bumbum empinado for uma prioridade antes da saúde, você vai acabar se dispondo a tomar hormônio, a fazer procedimentos que muitas vezes não é seguro, vai gerar né? efeitos colaterais e que vai
contra a saúde. Porque hoje a gente vê muito na internet, por exemplo, assim, toma essa pílula, você emagreça tantos quilos por dia, mas ninguém quer fechar a boca, ninguém quer ir pra academia. Você quer tomar uma pílula mágica, isso não existe, né? É mágica. Ou existe? Mágica não existe. Tem que fazer o exercício físico. É igual o cara que vende o bilhete premiado da Mega Sena. É a mesma coisa. Não existe. Rodrigo, vamos dar uma dica aqui pros homens e as mulheres? Atividade física melhora o desempenho sexual? E tanto muito. dos homens quanto das mulheres? E muito. Então é recomendado. Pode fazer que a performance vai melhorar, a patroa vai ficar muito feliz. Ou patrão, né? O patrão. Obesidade. Em um comentário seu, você diz: lutamos há décadas contra a pandemia silenciosa que vem dizimando a população mundial, chamado sedentarismo. Por que que hoje é tão, assim, vamos pegar Rio Verde, que é a nossa realidade, nossa cidade, são praças, tantos locais para as pessoas caminharem, fazer atividade física, exercício físico ao ar livre, talvez a pessoa não tenha condição de ir para uma academia, mas andar de bicicleta, por quê? O que que demora a ligar aquele start? Opa, não, agora tá na hora de eu... O que que tá faltando? Bom, Porque lugar tem. Primeiro nós temos que contextualizar as coisas. Imagina lá na época de seus avós. Trabalhava na enxada. Trabalhar na enxada. Atividade durante o dia, atividade da vida diária dele, já era suficiente para ele gastar caloria, trabalhar a parte muscular e ter os benefícios do exercício para ter uma boa saúde, para não engordar. Comia na banha de porco, às vezes fumava cigarro de palha e vivia até 95, 100 anos de idade. Mas não tinha celular, que isso aqui se não souber controlar, isso aqui é um veneno. As coisas mudaram, Nilson. Hoje, você não troca mais o canal da televisão, você não abre o seu portão, você tá na sua casa, padaria na esquina, você vai de carro. Então, as coisas mudaram. A tecnologia, ela traz conforto, né, para as pessoas, mas ela também tem seus efeitos colaterais. E a falta de movimento é um deles. Então, o que a gente tem que fazer? O que os seus avós faziam lá antigamente, no dia a dia, trabalhando, nós precisamos criar para a gente poder se mexer, se exercitar e colher os benefícios do exercício físico. Então, é onde você tem que estruturar um exercício físico. Seja ele andar de bicicleta, nadar, pedalar, ou até correr. mesmo levar um filho para a escola a pé, mora num prédio, sobe de escada. Justamente. Hoje, a preconização da Organização Mundial de Saúde era 8.000 passos por dia, aumentou para 10. Você precisa dar pelo menos 10.000 passos por dia. Hoje todo relógio já consegue marcar. Quilômetros, você tem noção? Não. E vale para qualquer coisa que você for fazer. Se for levar seu filho na escola, tá valendo. Então, existem até estratégias hoje de fazer exercício fracionado. E levar a criança na escola conta, lavar o carro conta. Todo tipo de movimento que você faz, conta. O importante é gastar energia, é se mexer. E uma coisa também que vem muito, né, junto da questão do treinamento físico é a questão da alimentação, né? A gente se alimenta muito mal hoje, né? A oferta de alimento hoje ela é muito fácil, né? Industrializado demais. Você liga, né? Você telefona, toda hora tem um entregador na sua porta. E é sorvete, sanduíche, é tudo. Então, assim, a gente tem também que procurar ter uma alimentação mais saudável, né? Comer fruta, comer menos gordura... enfim, ninguém te liga, Nilson, geralmente, pra você poder correr, andar de bicicleta, mas todo mundo te liga pro churrasco, né? Então, assim, se a gente não se policiar, e, por exemplo, durante a semana eu vou procurar comer mais saudável, às vezes um dia, no final de semana eu vou tomar uma cerveja com os amigos, comer uma picanha, mas não pode ser todo dia, porque senão desanda. Tem que vir acompanhado, exercício físico de uma alimentação equilibrada. Tem uma dica do Dr. Gilberto, da Cardiofit, eu queria ler. Em seu Instagram, Dr. Gilberto Guimarães mostra como o tamanho da barriga do homem ou da mulher pode refletir de maneira positiva ou negativa no aumento do risco de se desenvolver o risco do infarto ou derrame, né? No caso, ele mede a circunferência da cintura com a fita métrica. No caso dos homens, se for igual ou maior a 102 centímetros, e para a mulher maior ou igual a 88, configura o risco alto da pessoa desenvolver doenças cardiovasculares. Então, você que está aí assistindo, medir sua cintura. No caso do homem, acima de 102, da mulher acima de 88. Aí ele fala, fica um alerta e faça a medida da sua cintura. Nesse mesmo vídeo, o Dr. Gilberto sugere hábitos saudáveis de vida. Na sua opinião, quais podem ser esses hábitos saudáveis? E aquela pessoa que está em casa, que está
sabe, que fica postergando para iniciar, o que que ela precisa para dar o pontapé inicial, assim? Tem grupos hoje de corrida em Rio Verde, talvez ela não quer fazer algo sozinha, tem muita coisa acontecendo. A própria prefeitura, ela dá assistência na parte de saúde, né, Rodrigo? Hoje as opções são várias. O que ela precisa fazer, Nilson? Começar. Como qualquer coisa na vida, o exercício tem que começar. E o primeiro dia não vai ser tão legal, o segundo não, o terceiro já vai começar a ficar interessante, a primeira semana. Depois você vai tomar gosto. E você vai querer fazer, você vai sentir falta quando você não fizer. Mas tem que começar. E isso é tudo na vida. Mandar um abraço pro meu amigo Gilberto. Na pandemia... Vocês fazem live juntos, né? Foi, na pandemia, né? A Qualivida fechou, ficou 6 meses fechado. Logo que começou a pandemia, o doutor Gilberto me ligou. Rodrigão, eu sempre gostei de estudar. Gosto, sou apaixonado. E ele falou, você tá estudando ainda? Eu falei, tô. Ele falou, então você vai fazer o seguinte, nós vamos escrever o capítulo de um livro junto. Eu preciso... não sei se era pro mestrado dele, doutorado, coisa assim. E eu falei, doutor Gilberto, quantos dias eu tenho? Achei que eu tinha lá 6 meses. Ele falou, você tem 45 dias. Eu falei, doutor, mas não vai dar tempo. Vai. Rapaz, eu ia falar sobre exercício e Covid. E foi a coisa mais sensacional do mundo, rapaz. Porque eu aproveitei que a Qualivida não estava funcionando. A gente estava atendendo algumas pessoas remotamente, né, online. E foi uma temporada que eu me dediquei quase que exclusivamente a estudar. E saiu um capítulo do livro bem bacana, sabe? E eu sou grato a ele por ter dado essa oportunidade para mim. Qual que é o nome do livro? É um conjunto de estudos que o meu capítulo era em relação a exercício e Covid. Entendi. Mas tinha vários, um compilado médico. Eu esqueci o nome da editora, mas são vários estudos e foi bem legal ter participado. Rodrigo, eu queria sair um pouco da atividade física e falar um pouco do empreendedorismo, né? Você, como dono de academia, enfrentou a questão do Covid, que eu não sei, talvez foi o maior desafio aí na sua vida e na vida de muita gente, como empresa, ter empresa fechada, parar de ter renda, né? Ter compromisso com seus funcionários. Como é que foi lidar com a Qualivida naquele momento, onde você não pôde abrir a academia e, de certa forma, você tinha pacientes que precisavam de você, pessoas mais idosas que, querendo ou não, né, precisavam de uma atividade física, porque ficar todo mundo dentro de casa e todo mundo ficar doido. Como é que foi lidar com isso? Foi bastante desafiador, Wilson. Mas eu entendi desde o princípio que passar por aquela situação, ela demandava muita força mental. Então, academia fechada, eu fui um dos que tomei frente, junto com meus companheiros de educação física, nas tratativas com o poder público para tentar reabrir a academia, porque a gente sabia desde o início que o exercício podia contribuir muito para a Covid, tanto para prevenção como prognóstico da doença, porque já era sabido que em casos virais o exercício ele diminui quadros inflamatórios. Então, assim, na época era tudo muito novidade, mas a gente já tinha na literatura muita base para poder imaginar que o exercício faria bem e fechar as academias talvez não seria uma boa ideia. No entanto, estava todo mundo apavorado e tal. Hoje nós temos certeza que não deveria ter fechado, as pessoas não deveriam ter parado de fazer exercício, porque o exercício físico produz uma série de miocinas que dificultava a infecção e melhorava o prognóstico da doença. Mas, graças a Deus, a gente teve, né, essa força mental para poder assessorar as pessoas para treinar em casa, no caso da Qualivida, e passar por esse momento difícil aí que é inimaginável. Até hoje, às vezes, quando você lembra lá atrás, você fala, rapaz, mas nós passamos por essa loucura mesmo. Mas como é que foi manter a estrutura de funcionários naquela época? Foi muito desafiador. Meu maior medo era ter que dispensar algum colaborador da Qualivida. Porque tava todo mundo no mesmo barco. Inclusive, mandar um abraço pro Jorjão. Jorge Balboa. Jorge Balboa, seu patrimônio histórico lá da Qualivida. E aí, Nilson, é o seguinte, você falou aí sobre a minha segunda atividade. Desde 2016, eu faço intermediação, mas só para falar sobre a pandemia. Uhum. Porque... Você faz intermediação, eu te interrompi. Imobiliária. Uhum. Porque na pandemia, os negócios imobiliários não pararam. E eu consegui, graças a Deus, fazer várias negociações e foi o que me deu suporte para eu manter toda a minha equipe na Qualivida e passar pela pandemia. Eu queria fazer um link da academia, porque a pessoa vai falar assim, mas o Rodrigo mexe com a academia e mexe com imobiliária.
que tem a ver uma coisa com a outra? E tem muito a ver, porque eu te conheço e eu sei que tem muito a ver. Você aproveitou os contatos que você tinha, as pessoas que você tinha na sua academia, que estavam precisando de uma pessoa para assessorar elas no ramo imobiliário, e você com essa desenvoltura, essa baba de calango, que eu sempre brinco que você tem, esse sorriso, essa forma fácil de falar, você pegou, peraí, uma oportunidade, eu tenho o pessoal aqui e os negócios estão acontecendo aqui, então eu vou interligar os dois e você essa ponte. Foi aí que começou a questão do ramo imobiliário ou eu tô errado? Justamente, Nilson. Eu ia dar um treino pela manhã e alguém falava para mim assim, Rodrigo, eu precisava vender um apartamento. Apartamento assim, 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 assim. Tá. E chegava à tarde, eu ia dar treino para outra pessoa, a pessoa falava assim, Rodrigo, eu precisava comprar um apartamento. Eu falava, tem quem tenho um caboclo que tá vendendo. Você e aí, isso, começou meio, sabe, meio de... E depois de um empreendimento chamado Vale das Araras, eu conheci o rapaz que foi responsável, que hoje nós somos grandes amigos, o Thiago, mandar um abraço pro Thiago, lá de Uberlândia. Ele fez a infraestrutura lá de asfalto, rede de esgoto, e ele pegou alguns lotes em dação em pagamento e pediu para indicar um corretor para poder intermediar. E aí, meu pai é corretor de imóveis, e na época ele sofreu um problema de saúde e não conseguia mais trabalhar. E aí foi onde ele falou, por que você não, né, oferece para os seus clientes aqui da academia e, né, eu pago comissão normal, já ajuda o seu pai a vender esses... E aí foi aí que despertou, eu tirei o Cresce, né, e de lá para cá eu venho fazendo essas intermediações e foi onde aflorou. E na pandemia, pela necessidade, a Qualivida ficou 6 meses fechada. Não só a Qualivida, todas as academias. Mas ficou... E aí, assim... E aí cada um teve que dar seus pulos. O negócio ganhou tração e hoje, graças a Deus, eu atendo aí alguns grupos. Eu fui para essa lá de imóveis de alto padrão e essa pegada empresarial. E graças a Deus... Mas em nenhum momento você deixou a academia de lado. Não, a Qualivida é minha paixão, Nilson. Eu sou apaixonado do que eu faço. A satisfação que eu tenho de ajudar alguém que chega lá, né, seja pós-infartado, seja que acabou fazendo uma cirurgia de joelho, que às vezes ela não acredita que ela vai voltar à vida normal, vai ter condição de fazer as coisas que ela fazia antes, de devolver isso para as pessoas, isso não tem preço, eu sou apaixonado e gosto muito também dessa parte de intermediação imobiliária, a negociação, a adrenalina da negociação, ela é viciante. Principalmente quando ela é concluída, né? E aí eu sou abençoado por Deus, porque modéstia à parte, eu acho que eu faço as duas coisas bem e quero continuar evoluindo sempre. Eu queria que você desse uma dica para o pessoal que está querendo empreender. Na sua visão, que adotou 2 caminhos diferentes e teve sucesso em ambos, o que uma pessoa deve fazer para ser bem sucedido, Rodrigo? Nilson, fórmula mágica não existe. Eu brinco é o seguinte, a gente precisa querer, quando a gente quer alguma coisa, a gente precisa criar a situação, criar a oportunidade. Você tem um sonho, não adianta ficar sonhando. Sonhando dormindo. Você tem que ir em busca de... Tem que sonhar acordado. Nós somos amigos e eu acho que a gente dá muito certo porque você tem essa característica também. Quando você quer uma coisa, você não fica esperando. Você vai atrás. Você entrevistou o Queiroga, cara. Queiroga, pra quem não sabe, é o ministro da Saúde do Bolsonaro. E você vai acabar entrevistando o Bolsonaro. Deus te ouça. Eu tenho certeza disso, cara. Não tem dúvida. Então, assim, não existe fórmula mágica. Existe a pessoa que sonha, vai em busca do sonho e viabiliza. Cria situações que vai viabilizar. Cria oportunidade. Nada cai no colo de ninguém. Se as pessoas não fizerem por onde, nada acontece. Eu queria falar um pouquinho de Rio Verde, nossa cidade. De acordo com a revista Exame, Rio Verde é a melhor cidade para fazer negócios no agro. Sabendo que o agro puxa diversos setores da academia, na sua opinião, Rio Verde é um lugar para quem quer empreender, quer ganhar dinheiro? Rio Verde é fora da curva. Eu até brincar, turma, apostar contra Rio Verde é fria. A economia é muito pujante. E Rio Verde dá oportunidade para quem quer trabalhar. Rio Verde só não trabalha, só não se dá bem quem não quer. Se você fizer uma pesquisa, falta profissionais e sobra emprego em Rio Verde. Eu, por exemplo, estou buscando um profissional para poder colocar no meu time lá e estou tendo dificuldade de encontrar. E isso se reflete em outras áreas que eu converso com vários amigos. Então, assim, Rio Verde é uma cidade muito pujante e quem quer trabalhar, quem quer empreender, quem quer se qualificar, quem quer se desenvolver, é fantástico.
Eu tive entrevistando um juiz trabalhista, doutor Rodrigo, há umas 3, 4 semanas atrás, e até um dos meus questionamentos foi esse. A gente fez uma pesquisa a nível de Brasil com a rede atacadista, vou falar o nome, Açaí, e todas as capitais que nós ligamos, todas, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, estavam precisando de gente para trabalhar. E foi até um questionamento meu, tá no Papo Ligeiro, no YouTube, que eu pergunto, falo, realmente, está faltando emprego às pessoas que não querem trabalhar? E Rio Verde, a gente vê muito isso. Se você sair daqui e andar 2, 3 quarteirão, você vai ver uma placa de contrata-se. Então, realmente precisa de gente. Só que as pessoas não estão tão dispostas, né? As pessoas querem ganhar muito bem, mas elas não querem se especializar. Então, muitas das vezes, a gente tem que buscar primeiro aprimorar o conhecimento da gente para depois buscar ganhar o que a gente quer ganhar, né? Rodrigão, caminhando aqui para a reta final, uma conclusão sua. Você acha que uma pessoa com bom condicionamento físico tem mais chance de obter um sucesso profissional na vida? Sem dúvida, Nilson. A pessoa que faz exercício, ela tem uma confiança maior, ela tem uma capacidade de comunicação melhor, uma capacidade de raciocínio melhor e, sem dúvida nenhuma, ela consegue se destacar profissionalmente. Eu não tenho dúvidas de que o exercício, uma pessoa que faz exercício e uma pessoa que não faz, a que faz tem vantagem na disputa, por exemplo, de uma vaga de emprego. Existem algumas empresas que, inclusive, colocam essa questão se a pessoa faz exercício ou não. Acaba sendo um critério de desempate. A pessoa bem condicionada, a pessoa ela é diferente, o astral é diferente. Serotonina, beta-endorfina é uma droga muito potente, natural. Por isso que as pessoas que fazem exercício, eu brinco, a pessoa que faz exercício 6 da manhã, chega no trabalho, bom dia, dando risada, e o colega que acordou aquela fala, o que esse cara tá rindo na hora dessa? É o exercício, gente, faz exercício. Atividade transforma o ser humano, né? Atividade muito, física, né? Muito. Queria te agradecer. Eu sei que você você não é vegetariano não, né, Rodrigo? Não. Te dar um presente aqui do Papo Ligeiro. Oh! Uma marca nossa. Uma faca. Na hora que você for cortar a picanha lá, você lembra da gente, chama a gente. Muito obrigado, assim. Para de chamar a gente pra tomar café e chamar a gente pra comer uma carne assada. Cara, é um prazer. Quem foi que ganhou uma dessas esses dias? A todos os entrevistados a Né? gente Então, você presenteou aí uma pessoa ilustre aí com uma dessas esses dias, eu vi. O Bolsonaro, Foi através do ministro Queiroga. Foi através do Queiroga, eu vi. Muito obrigado. Eu não cheguei a entregar para ele, não tive oportunidade, mas entregamos para o ministro Queiroga e ele repassou para o Bolsonaro. Fico muito honrado. Eu fico muito feliz de ter você aqui no Papo Ligeiro novamente, né? Eu sei da sua luta, sei da sua garra, da sua vontade de fazer as coisas corretas, porque principalmente no ramo imobiliário, a gente vê muita gente com determinadas índoles não tão boas e você sempre buscando ser correto, ser transparente, ser honesto, né? Isso é muito importante, são pessoas assim que fazem a diferença. Então, te agradeço por estar aqui no Papo Ligeiro, foi uma satisfação muito grande estar batendo esse papo contigo. Nilson, eu que agradeço o convite e eu queria te parabenizar também pelo Papo Ligeiro. Obrigado. Esse projeto aí, né, que eu vi nascer e tô vendo você... Foi convidado a participar? Fui convidado a participar, mas eu fico muito feliz, assim, com a sua evolução, todos os seus entrevistados, você vem trazendo episódios cheios de conteúdo e eu desejo todo o sucesso do mundo para você, meu amigo. Estou à disposição sempre que você precisar. Obrigado. Valeu! Pessoal, com a graça de Deus, encerramos mais um capítulo da nossa história. Fui!